O que nós sabemos sobre a multiforme sabedoria divina? Este é um assunto pouco estudado. Por quê? Porque nós criamos mitos, paradigmas, preconceitos que nos impedem de avançar no conhecimento do nosso Deus. E por conta desses paradigmas, de algumas crenças, nós deixamos de seguir o conselho que nos foi dado nas Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. E por ser um assunto um tanto que polêmico, nós preferimos deixar para lá. Neste estudo nós vamos ousar compreender um pouco mais sobre o que quer dizer a multiforme sabedoria divina. De onde essa sabedoria emerge, de onde ela vem e por onde ela se manifesta. Fique comigo até o fim desse estudo e você irá vislumbrar um novo mundo. Uma das questões é que nós não paramos para refletir sobre alguns conceitos que sustentam nossa crença. E esta ausência de reflexão tem levado a quantidade muito grande de pessoas a viver sem direção, desfocadas, sem razão. Mas está na hora de começarmos a questionar os ensinamentos que nos influenciam a viver como ovelhas perdidas, sem pastor. Nos próximos minutos, eu proponho um simples e desafiador questionamento. E eu espero que ao terminar este estudo, você tenha ainda mais clareza sobre os ensinamentos, as crenças e sobre sua convicção a respeito de em quem você tem crido. Que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Nós acreditamos no único Deus, o Criador de todas as coisas, Criador dos seres vivos, dos seres inanimados e seres espirituais. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a fonte de vida, de inteligência, de sabedoria. Reflita um instante sobre essas palavras. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a fonte de inteligência e de sabedoria. Você consegue entender a dimensão dessa afirmação? Eu também acho difícil, se não impossível, de mencionar a profundidade dessas palavras. Mas precisamos explorar ao máximo as palavras dessa doutrina, porque ela é libertadora. Compreender, nem que seja só um pouquinho, esse único Deus Criador, vai nos aproximar ainda mais dele. Você gostaria de ser ainda mais dependente de Deus? Gostaria de conhecê-lo ainda mais? Então vamos lá. O que você responderia se alguém te perguntasse quem é o Criador de todas as coisas? Existiria alguma dúvida, alguma incerteza ao responder que existe só um Criador, o único Deus? Assumir que só um único Deus, um único ser, criou todas as coisas, pode te levar a refletir sobre temas e assuntos ainda mais complexos. E dois temas super complexos que são exatamente os temas que a maioria dos estudiosos procuram fugir é esse. De uma única fonte, de um único Deus, poderia ser criado o bem e o mal? Algumas pessoas criaram a doutrina da negação. Neste ensinamento, eles quiseram limpar o nome de Deus, negando a sua autoria da criação do mal. E negar
que o mal não procede de Deus só trouxe ainda mais confusão. Pense comigo. Se Deus não criou o mal, quem o criou? E se existe mais um Criador, o Criador do mal, logo nós temos dois Criadores? Existem dois Criadores? Essa pergunta que eu vou fazer agora vai chacoalhar a sua crença. No dia que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele precisou fazer alguma associação com outro Deus? E ser dependente de Deus é ter clareza e humildade para devolver todas as coisas para Ele. Tudo é dele. E assim nós cumprimos o mandamento, que é amar a Deus sobre o bem e o mal, acima de todas as coisas. E negar que o mal veio de Deus só vai desmerecê-lo. É entregar de mão beijada parte da sabedoria dele para outro Criador. A Bíblia conta sobre a história de um certo homem, chamado Jó. Diz que o Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, suas propriedades, perdeu sua saúde. E Jó não parava de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, fazer ali os seus cultos. E um dia a mulher de Jó chega para ele e fala: Homem, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Mas Jó vira para essa mulher e diz: eu recebi o bem de Deus com prazer. Como não vou receber o mal? Que já existem algumas pessoas que estão tomando consciência que o mal também procede de Deus. Então elas aceitam com dignidade o bem e o mal. E você, como recebe o mal em sua vida? Eu sei, este assunto é muito complexo e as melhores palavras não poderiam explicar com perfeição e abrangência este assunto. A questão é que falar do mal sempre nos lembra de sofrimento. Por isso a nossa mente não quer aceitar que Deus é o seu Criador. Como um ser tão bom poderia ser autor de tanto sofrimento? Não dá para aceitar. Tem que ter um outro ser maligno por trás de tanta coisa ruim. Será porque a gente está sempre procurando um culpado? Só existe um Criador para todas as coisas: Deus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. O Criador estabeleceu seu trono no bem. Ele criou o mal, mas reina com benignidade. Então, para que serve o mal? Para que Deus criou o mal? O mal serve como um medidor, um calibrador da nossa vida. Como assim? Pensa bem. Quando a dor é reconhecida como um indicador de que algo em nosso corpo está ruim, então ela é benéfica. Imagine um corpo doente, mas que é insensível à dor. Ele poderia vir a óbito. E se não vier a óbito, perderia em qualidade de vida. Assim o mal deveria ser observado como um indicador de que algo em nossa vida, em nossa sociedade, precisa ser observado com mais cuidado. Como um sinal que nos convida à reflexão e à mudança das coisas necessárias. Deus se estabeleceu no bem, se firmou na benignidade. Mas outro ser usurpou parte da criação e estabeleceu o seu trono no mal. E quem é considerado o príncipe deste século? Quem é aclamado quando o mal acontece? Nem precisaria dizer
que este ser é conhecido por diabo, Satã, que já teve o nome de Lúcifer, encardido, e por aí vai, um punhado de nomes que denota o inimigo de Deus. Mas quem é este ser? De onde ele veio? Quem o criou? Quem deu tanto poder e autonomia para ele? Ninguém definiu melhor este ser do que Jesus. Jesus disse: ele é pai da mentira e usurpador, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E com esta definição fica muito claro que a intenção dele é destruir a imagem de Deus. E ele vai fazer de tudo para que nós acreditemos que essa parte da sabedoria de Deus é dele. E nós não paramos para perceber que o que a palavra blasfêmia quer dizer. Blasfemar é dar a glória e honra de uma pessoa para outra. Se existe só um Criador, o próprio ser que está dizendo ser o maligno está usurpando parte da criação. Ele está querendo ser dono de alguma coisa que ele não criou. E nós estamos de mão beijada entregando honras para ele. Deus criou tudo e nós dizemos: não, esse conceito, essa ideia é coisa do diabo. Quantas vezes eu já ouvi isso? A gente faz o estudo de algum segmento e outras pessoas falam: olha, toma cuidado com isso porque isso é coisa. Mas se é de Deus que sai toda a inteligência, toda a vida, toda a sabedoria, por que que nós estamos falando que alguma sabedoria vem de outro Criador? A questão é que nós fomos educados a acreditar que Deus veio só de uma nação, só de um povo. Como se Deus não tivesse criado a humanidade inteira. Todos nós fôssemos irmãos. Nós temos só um Pai, só um Criador, que é o único Deus. Mas nós ainda temos medo de que uma outra nação que conheça Deus de uma maneira diferente do que nós conhecemos. E é aí que entra o ponto da multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos aceitar que é só de Deus que sai, que emerge, que flui a sabedoria. E quando nós vemos em outras didáticas, em outros povos, conhecimento do amor, porque Deus é amor. E por que é que nós temos medo de conhecer profundamente o que outros povos têm para dizer sobre o amor? Será que é só um povo que conheceu o amor de Deus, mas nenhum outro? E todos os outros povos que também conhecem o amor, só porque eles não falam nome de algumas pessoas que a gente gostaria que falasse, então eles não merecem mais o amor de Deus? Então a multiforme sabedoria de Deus está plantada em todos os povos, tribos e nações. Todos eles têm o conhecimento de Deus. Alguns conhecem de um jeito, com algumas práticas. Outros conhecem de outro jeito, com outras práticas. E quais delas estão mais certas do que a outra? Nós precisamos nos aproximar de Deus, conhecer as suas faces, assim como um pai pode ter 10 filhos. É um pai que tem 10 filhos, mas cada filho tem um pai. A diferença da intimidade, do conhecimento que cada filho tem com o pai, não depende do pai, depende do filho. O filho que se aproxima mais do pai, que fica mais próximo, que conversa mais, que recebe mais dos seus ensinamentos, aprende mais e tem mais da presença do pai. Então o que diferencia um povo do outro é a forma como eles se aproximam do Criador.
que é um só. Para esse vídeo, esse estudo não ficar muito extenso, só esse conceito já basta. Talvez seja difícil nesse momento de aceitar bem essas palavras. Mas vale a pena a gente parar para refletir sobre isso. Nós precisamos de perder o medo de conhecer a Deus a partir dos nossos irmãos de outras nações. Precisamos de firmar nossa cabeça, nosso entendimento, na consciência de que Deus é amor. Deus é a vida. Ele é o único Criador. E Ele se manifesta a todos os povos, porque todos os povos foram criados por Ele. E nós não podemos pegar as chaves de sabedoria que está escondida no ensinamento de cada povo e simplesmente entregar de mão beijada para um usurpador e mentiroso, que quer dizer que é pai e dono daquilo. Senão nós caímos no erro da blasfêmia. Deus libera a sabedoria e nós entregamos de mão beijada a sabedoria para o outro que quer ser o dono daquele conhecimento. Nós precisamos aprender a peneirar o ensinamento. Cada nação, cada tribo, todos eles têm as suas imperfeições. Mas a Bíblia nos ensina que o amor é que nos aperfeiçoa. Então não existe nenhum mistério, não existe nada de ocultismo, não existe nenhuma seita ou religião que tenha alguma sabedoria que provém do maligno. Todo conhecimento, toda sabedoria vem de Deus e vem do alto. E nós precisamos apoderar, tomar ela como nossa, para devolver essa sabedoria para o único Criador, para o único Deus. Senão nós vamos viver uma vida sem poder e com medo da sabedoria, porque parte do nosso poder vem do saber, vem do conhecimento. E se nós temos medo de conhecer, medo da sabedoria, vivemos uma vida limitada, sem poder. Precisamos compreender que parte dos cientistas estão dedicados a conhecer mais a causa dos fenômenos e nós precisamos de acompanhar essas descobertas. Nós temos que parar de colocar os grupos de pessoas que querem desvendar os mistérios como inimigos. Nós somos todos irmãos e estamos buscando sempre aprofundar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria. Como eu disse, peneira. Tira aquilo que é bom. Aprende aquilo que vai expandir a consciência e vai levar a humanidade a viver dias melhores. A multiforme sabedoria de Deus está escondida em cada povo, tribo e nação. Em cada grupo de estudiosos, em cada grupo religioso, todos eles têm alguma coisa para ensinar. Precisamos devolver todo o conhecimento para Deus. Precisamos viver no amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Enquanto você tem medo, quer dizer que a insegurança ainda está forte. Deus opera pela via da fé, do acreditar. A dúvida te afasta dele. A fé te aproxima dele. Guarde essas palavras. Peça para o Espírito Santo te levar a compreender o que está sendo falado aqui. Peça a Ele para te levar a toda sabedoria e todo o entendimento dessas palavras. Resumindo, existe só um Criador, um único Deus, a fonte de toda vida, inteligência e sabedoria. O sofrimento, o mal, ele serve como medidor,
um indicador de que alguma coisa está errada e precisa ser melhorada. Deus se estabeleceu no trono da bondade, da benignidade, e um outro ser usurpou ser o dono do mal. Blasfemar é dar para alguém a glória que é de outro, a honra de outro. Deus escondeu a sabedoria em todos os povos, tribos e nações, em cada grupo religioso e científico. Está tudo ali escondido para que trazemos para nós e devolvemos toda a honra e glória para Ele. Que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Até o próximo estudo.